Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje estou recebendo aqui o professor Paulo Oliveira, da Central de Movimentos Populares, também o professor Leandro Carneiro, professor de Direito Constitucional. Vamos falar aqui sobre um tema que é polêmico para alguns, necessário para outros e urgente para o país, para a maioria das pessoas, que é a reforma política. Muito bem, professores, muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa. Vamos falar um pouquinho, tentar esclarecer alguns pontos. Aqui nos bastidores a gente estava falando sobre diversos temas em relação à reforma política e que muitas vezes esses temas são reproduzidos não da forma correta, sem muita informação a respeito. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês dessem uma pincelada, assim, em geral, sobre o que significa a reforma política, o que é, do que estamos falando. Bom, cumprimento você, Elton, cumprimento a todos da TV Câmara de Jacareí, todos que nos assistem nas suas casas, cumprimento o professor Leandro. E a minha expectativa, Elton, é participar dessa reflexão sobre esse tema tão importante, tão atual, que é a questão da reforma política, a partir da sua necessidade e a partir também do que já existe efetivamente de ação hoje tramitando, de projetos de lei ou de alguma iniciativa nesse sentido da reforma do sistema político brasileiro. Particularmente, eu entendo que é necessária essa reforma por conta de a nossa Constituição de 88 trouxe grandes avanços, mas a evolução da sociedade brasileira, hoje a nossa sociedade é uma sociedade politicamente, poderia dizer, madura, através da sua participação nos diferentes segmentos, e o sistema político brasileiro ele não acompanhou essa evolução na sociedade brasileira, e trazendo com isso alguns prejuízos em decorrência da gestão pública, em decorrência das relações entre os poderes. Portanto, eu penso que é importante e também nós temos, já para citar as questões efetivas nesse sentido, nós temos uma proposta hoje, bancada pelos movimentos populares, que surgiu lá em 2013, que é a proposta da reforma do sistema político através de uma constituinte exclusiva. Aí, então, seria uma reforma do sistema político brasileiro. Nós temos também a PEC 352, né, que é um instrumento do Congresso Nacional, conduzido pelos deputados, e que também trata da questão da reforma política e não do sistema político. Né? E temos também a ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela OAB, né, em 2011, e que também está no Supremo Tribunal Federal aguardando o seu encaminhamento. E temos outras iniciativas, temos projetos de decreto parlamentar no sentido de se instituir, né, o plebiscito para se questionar a sociedade brasileira sobre a realização da Constituição Exclusiva. Então, nós temos alguns instrumentos hoje efetivos colocados aí para que a gente, então, se aproprie deles, saiba qual que é a abrangência de cada um e saiba em que lugar que eu devo me colocar no sentido de enxergar uma sociedade brasileira mais justa, né, e socialmente mais igualitária. Olá, Elton, agradeço pelo convite e gostaria de externar minha satisfação de estar aqui com o colega para debater sobre esse tema que é, sim, bastante importante. Eu tenho a impressão que é atual, né? Os movimentos sociais hoje estão encabeçando muitas iniciativas no que diz respeito à reforma política. Visualizo, diante das propostas que são apresentadas, que nós vivemos mais uma ideia de reforma do sistema representativo do que propriamente uma reforma política, né? Se nós formos analisar a concepção dessa expressão, que é muito mais profunda, muito mais ideológica, e não apenas na instrumentalização como se apresentam as ideias hoje. Então, hoje, a pauta, né, a agenda que temos é uma reforma do sistema representativo atual, que, como o professor já colocou, é um sistema que se enquadra a partir da Constituição Federal de 1988, essa Constituição que está em vigor, que
que já sofreu alguns ajustes, né? E que agora se pretende uma alteração um pouco maior, visando aí a proposta de alguns outros mecanismos para que isso seja realizado. Essa é a nossa agenda, né? O que eu fico bastante feliz enquanto jurista é que muitas iniciativas elas vêm das classes sociais, das classes populares, né? Das organizações em geral. Isso demonstra que o povo brasileiro já está começando a colocar no cenário, né, nacional o seu interesse pelo assunto, né? Eu acho que o interesse é o primeiro momento e logo após o interesse vem a maturidade, a preparação para entender os conceitos, para entender o status quo, né, como estamos, que sistema representativo é esse, que democracia semidireta é essa que nós vivemos, o que está bom e o que precisa ser melhorado. E se precisa ser melhorado, como ser melhorado, né? E aí a contribuição do direito, dos cientistas políticos, acerca dessa instrumentalização de todas as propostas que o professor aqui vem citando. Professor Leandro, muito se fala de emenda, revisão, ou até mesmo, como o professor Paulo sugeriu, uma convocação de uma nova Assembleia que faria uma reforma da Constituinte. Quais são os meios que nós temos, então, para fazer essas adequações que a sociedade vem pedindo e a gente vê nos meios de comunicação? São várias, sobretudo no sistema representativo mesmo, como o senhor apontou. Quais são os meios jurídicos? O que seria necessário para que a gente implementasse, então, ou reforma ou uma Assembleia? Quais são os instrumentos legais para isso? Acho importante nós entendermos que, quando falamos em Constituição, existe um peso muito forte, né, sobre esse conceito, um histórico que nós chamamos de constitucionalismo, de neoconstitucionalismo, uma análise que deve ser feita assim, com bastante atenção, para entender que esse fruto, esse resultado que nós temos hoje, uma Constituição belíssima, que é a nossa Constituição de 1988, ela é realmente um resultado de um processo de maturação que os países em geral viveram a partir do século XVII, com grande ênfase no século XVIII, quando surgiram as primeiras constituições que nós chamamos de constituições modernas, né? As constituições francesa e norte-americana. E essas constituições, elas surgem com o intuito de romper com um paradigma de Estado então vigente, que era o Estado absolutista, em que todo o poder estava concentrado na mão de uma ou mais pessoas ali e que faziam o que bem entendessem, vamos dizer assim, né? O que bem entendiam àquela época. E a Constituição ela vem para limitar essa concentração do poder. Então, muitos teóricos daquele momento social, eles colocam em pauta assuntos que hoje, para nós, no Brasil, já são rotineiros, né? Como separação dos poderes, como a ideia da legalidade, estabelecendo-se aí alguns limites ao governante, e os principais deles que eclodem nesse momento também são os direitos humanos, né? Esses direitos fundamentais inerentes às pessoas, pelo simples fato delas serem pessoas. Então, olhar a Constituição hoje demanda um olhar de respeito, né? Compreendendo todo esse histórico que eu, em breves linhas, estou traçando aqui. Mas a nossa Constituição atual, portanto, ela está em vigor e ela, por não ser perfeita, totalmente acabada, isso inclusive está no discurso, né, do Ulisses Guimarães, no momento de promulgar a Constituição, ali em 5 de outubro de 1988, ela não é acabada, logo ela pode ser alterada. E essa Constituição, além dessa concepção política de organização do Estado, ela tem uma concepção jurídica, que é a norma maior de todo ordenamento jurídico. Então, todo ordenamento jurídico deve respeito à Constituição, aqueles princípios, aquelas diretrizes que estão ali estabelecidos. E essa nossa Constituição, por não ser totalmente acabada, pode sofrer alteração. E na origem, quando surge a Constituição de 88, esse nosso poder constituinte originário, né, que fez surgir a Constituição de 88, trouxe a possibilidade da Constituição ser modificada, ela existir, continuar em vigor, porém sofrendo alterações de duas formas,
que seriam a revisão constitucional e a reforma constitucional comum. A reforma constitucional comum, ela permanece. E ela não tem limites, assim, no que diz respeito aos números. Hoje nós já contamos com 85 emendas constitucionais, né? Alterações à Constituição. E esse processo de reforma é um processo solene, dificultoso, e em que sugere que seja muito bem pensado se aquele assunto realmente deve ser alterado ou não na Constituição. A revisão foi uma forma de se alterar a Constituição, mas que já aconteceu em 1994, foi revista a nossa Constituição, fracionada em 6 emendas constitucionais de revisão, e entende a maioria esmagadora da doutrina, inclusive com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que essa revisão constitucional poderia ser feita uma única vez, e já foi. Então não pode ser feita uma nova revisão constitucional. Qual que é a diferença da revisão constitucional para a emenda, né? Normal, a emenda constitucional? A revisão constitucional, ela permitia um processo mais simplificado, mais singelo de alteração da Constituição. Então, a sessão seria unicameral, o voto da maioria absoluta dos membros, né? Enquanto a emenda constitucional demanda 2 turnos de votação em cada casa, né? Pelo voto de 3/5 dos membros. Então, é um processo muito mais complexo. Mas isso é bom. Por que isso é bom? Porque protege a nossa Constituição, que é uma Constituição boa. Então, não se altera a Constituição por uma simples vontade. Tanto é que o projeto de emenda constitucional, a simples proposta para se alterar a Constituição, precisa ser assinada por 1/3 dos deputados ou por 1/3 dos senadores, né? Além da possibilidade também do presidente da República apresentar, e uma outra sistemática que a própria Constituição estabelece, com mais da metade das assembleias legislativas dos estados apresentando um projeto. Então, veja como é dificultoso. Enquanto que uma lei ordinária, basta um deputado, basta um senador, ou um partido político, enfim, né, demanda um processo mais simples. Então, revisão constitucional, dificilmente nós vamos pensar hoje com a Constituição, então, em vigor, porque já aconteceu lá em 1994, e entende-se ser uma norma exaurida, logo não poderia ser promovida uma nova revisão constitucional. Por isso que falam de uma Assembleia Constituinte, né, exclusiva, e para tentar, através de um outro caminho, tentar colocar em pauta a revisão constitucional e, quem sabe, estabelecer um procedimento mais simples, mais fácil, que, no meu entendimento, não é necessário, porque a Constituição ela pode ser alterada em muitas coisas. Aquilo que ela não pode sofrer uma alteração é para proteger todos os princípios que são bons para todos, que a sociedade brasileira já adquiriu, né? Professor, me permite? Pois não, claro. Na questão da revisão do sistema político brasileiro, e eu aproveito até a oportunidade de estar junto com o professor Leandro, para que a gente entenda bem, né? Uma coisa é a revisão da Constituição brasileira. A outra coisa é a reforma do sistema político que está lá contido em parte da Constituição Federal, não é isso? E, nesse sentido, os mecanismos, como você colocou inicialmente na sua pergunta, a reforma do sistema político ela pode se dar através, né, das PECs, né, que é os projetos de emenda constitucional, que é uma iniciativa do próprio Congresso, está correto? Do próprio Congresso. Mas nós temos também as formas de participação da sociedade, ou das instituições da sociedade. Já visto, por exemplo, a participação da própria OAB, né, através dessa ação direta de inconstitucionalidade no que diz respeito à questão partidária em alguns aspectos, e principalmente a questão do financiamento de campanha, né? Essa ação direta de inconstitucionalidade, que foi apresentada, parece-me que o termo correto é medida cautelar, né? Que foi apresentado em 2011 para o Supremo Tribunal Federal, né? Consta hoje, retido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, e isso depois de já ter manifestamente declarado 6 votos dos 10 ministros, né, do Supremo Tribunal Federal favoráveis a esta medida cautelar da OAB, né? E como o nosso tema é reforma política,
eu entendo que a conclusão da tramitação dessa ação direta de inconstitucionalidade promovida pela OAB é de fundamental importância, porque ela vai fazer com que as outras medidas colocadas já ganhem tempo. Pelo menos na questão do financiamento privado, em especial de pessoa jurídica das campanhas políticas, já vai estar resolvida por essa decisão do Supremo Tribunal a partir de uma iniciativa da OAB, né? Mas nós temos também a possibilidade prevista na própria Constituição Federal de ações a partir de mecanismos de participação popular, ou seja, que através de referendo, através da lei de iniciativa popular e através também do plebiscito, né? Cada coisa se aplicando de forma da sua forma devida, Então, nós temos aí duas situações, proposta em especial para a reforma política, que é a proposta da Constituinte Exclusiva a partir de um plebiscito oficial. A Central de Movimentos Populares defende, então, a criação de uma Assembleia exclusiva para isso. Exclusiva para isso, para fazer não a revisão da Constituição, como o professor bem colocou aqui, porque, de fato, é diferente, mas a reforma do sistema político brasileiro. Nós temos, por exemplo, o professor citou bem a questão da fragilidade do nosso sistema no que tange a questão da representatividade. E todos nós sabemos que nas suas diversas instâncias, né, das instituições brasileiras, instituições políticas no Brasil, a sociedade ela não é com justiça representada de forma correta, né? Isso nós já tivemos a oportunidade de refletir em outra ocasião. Mas nós também temos a disparidade da realização, por exemplo, dos processos eleitorais através do seu financiamento. Como é que funciona hoje o sistema político brasileiro no que diz respeito à estrutura, né, material para os partidos políticos? Nós temos um fundo de participação dos partidos políticos no orçamento público da União, que só para nós termos uma ideia, em 2014 foi alocado, a partir do recurso da União, mais de 300 bilhões de reais enquanto fundo partidário, tá certo? Tem toda uma forma de distribuição desse fundo pelos partidos, que inclusive é bastante interessante, objeto inclusive de questionamento, não só por parte dessa ação direta de inconstitucionalidade da OAB, mas também por um outro instrumento que está tramitando, e é muito importante, e eu não o citei inicialmente, mas chamo a atenção para ele agora, que é o da Coalizão Democrática, que é uma proposta de lei de iniciativa popular, subscrita inicialmente pela CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e pela OAB e mais uma centena de outras entidades, né? Está num momento importante de coleta de assinatura, por determinação da própria Constituição Federal, há necessidade que tenha pelo menos 1,5 milhão de assinaturas para ele poder ser protocolado no Congresso Nacional, essa proposta de lei de iniciativa popular, e que visa, sobretudo, a questão de se resolver a proibição do financiamento privado, em especial de pessoas jurídicas das campanhas eleitorais, mas também repensar a questão partidária, a questão de organização partidária na sua formação e atuação, né? Então, nós temos aí essa proposta dos movimentos populares, e aqui o Elton, o professor Leandro, eu faço menção a todos esses instrumentos que estão colocados hoje para que a gente se aproprie deles e entenda bem qual que é a abrangência de cada um e qual que é a viabilidade, inclusive jurídica, e qual que é o caminho mais adequado. Mas então nós temos essa proposta da reforma do sistema político através da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer a reforma do sistema político brasileiro. Ela tem que ser precedida de um plebiscito oficial. Já existe hoje protocolado no Congresso Nacional pelos 2 deputados federais, o ex-deputado Renato Simões e Luísa Erundina, protocolaram porque é prerrogativa do Congresso Nacional chamar a população, consultar a população para um plebiscito. Isso é prerrogativa do Congresso Nacional. Para isso, precisa de um decreto legislativo, né? E a proposta desse decreto já está lá colocada também, tramitando no Congresso, né? Então, temos essa proposta da reforma através de uma Constituição exclusiva. Nós temos essa proposta da reforma através de uma lei de iniciativa popular, proposta pela CNBB e pela OAB.
E temos também essa ação de direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB direto no Supremo Tribunal Federal, né? E temos a PEC 352, que está tramitando também no Congresso. Muitos pontos estão contemplados em uma e outra proposta, mas na sua essência, a PEC 352, ela, no meu ponto de vista, no que diz respeito à questão de financiamento de campanha, ela mais dificulta hoje, torna mais promíscua, porque ela propõe não acabar com o financiamento privado de campanha, mas deixar a critério dos partidos a utilização de recurso público, de recurso privado de pessoas físicas, de recurso privado de pessoas jurídicas, né? Então, há que se ter bastante cuidado e é importante a gente se apropriar desses mecanismos, desses instrumentos que estão colocados aí hoje. Bom, muito bem. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Na volta, continuaremos aqui debatendo a reforma política com o professor Paulo Oliveira e também com o professor Leandro Carneiro. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Repassado aos partidos políticos através do orçamento público da União. Em 2014, ultrapassou a casa dos 300 milhões de reais. Então, obviamente que os partidos políticos também estão atentos a essa participação. E isso justifica, por exemplo, a candidatura de pessoas que muitas vezes não representam ideologicamente um programa de um partido,